Vamos avançar nesta edição da manhã. Março é o mês da queda do cabelo e, como tal, foi elaborado um estudo que pretende revelar a forma como os portugueses lidam com este problema. Muitos inquiridos falam em falta de autoestima, tristeza e depressão, sendo que estes sentimentos estão mais associados às mulheres. Carolina Rodrigues, psicóloga clínica, responsável por este estudo, está na edição da manhã. Doutora, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como está? É normal que assim seja, que as mulheres sofram mais com este problema? Sim, é normal porque socialmente e culturalmente está instituído de que as mulheres atribuem um papel preponderante ao cabelo. É um vínculo da relação, um atributo de beleza e de sensualidade. Enquanto que os homens não atribuem tanto essa importância e mesmo na falta de cabelo, eles usufruem de outros mecanismos que garantam o seu poder e a sua afirmação. Como, por exemplo, através do carro, através de uma moto, através de outros atributos, eles afirmam socialmente e as mulheres não. Quando olhamos para uma mulher com falta de cabelo, associamos a um maior nível de ansiedade, a uma maior estranheza e possivelmente também a doenças. E nos homens não é tanto assim. Portanto, já lidam melhor com isso os homens? Os homens lidam melhor. Aqueles que não lidam tão bem também não falam tanto sobre isso e não o assumem tanto. Nomeadamente nos homens mais novos, isso é mais invisível. Têm maior dificuldade em lidar com a queda de cabelo, mas não falam tanto sobre isso. Por outro lado, e depois refugiam sempre naquela máxima que é dos carecas que elas gostam mais, socialmente, parecendo uma brincadeira. Tem alguma importância este tipo de conforto que pode ser dado aos homens e não às mulheres? Sim, exatamente. E os homens que também não têm tanto cabelo usufruem de outros mecanismos de relação e isso ajuda bastante. Mas convém esclarecermos aqui uma coisa. Existem vários tipos de queda de cabelo e numa alopecia androgenética, a chamada vulgarmente calvície masculina, é mais socialmente aceito e é comum nos homens. Enquanto que se falarmos de outros tipos de alopécia, como a areata ou o eflúvio telogéneo, que são aquelas peladas no couro cabeludo, aí tanto para os homens como para as mulheres é difícil se confrontarem com Doutora, isso. E estamos a falar em causas diferentes para cada um dos sexos ou não? Sim, sim, convém esclarecer que existem vários tipos de queda de cabelo. Por isso convém circunscrever o sintoma, que tipo de queda de cabelo é, de que forma é que acontece e quando acontece. Existem algumas de causa orgânica e outras de causa psicológica. Se bem que as consequências são transversais a ambas, embora tenham um impacto diferente. Nas de causa orgânica, nós sabemos que está circunscrito numa doença e que existe um nome e que acompanha a pessoa ao longo da vida. Exige que a pessoa se adapte e que se ajuste, mas também tem um impacto diferente. Enquanto que quando é causa psicológica, nós não sabemos quando é que acontece, quando é que vai parar e a pessoa tem mais dificuldade em encarar isso e desencadeiam níveis de angústia e de inquietação bastante diferentes. Ao olhar para os resultados deste estudo, mesmo de uma forma genérica, dá para perceber que a maioria das pessoas não procura qualquer tipo de tratamento. Porquê? Sim, este estudo da Viviscal demonstrou isso, que as pessoas não procuram tanta ajuda, porque repare, a perda de cabelo, como qualquer outra perda, implica a primeira fase, que é a da negação. A pessoa nega o problema, nega que tem uma situação difícil de confronto. E então, ao negar esse problema, vai adiar o tratamento e muitas vezes não sabe o que é que deve fazer. Tem vergonha em falar sobre isso, tem dificuldade em aceitar isso e por isso não procura qualquer tipo de ajuda e projeta no exterior, em mecanismos exteriores, achando que passa com o tempo, que se deve a outros fatores e por isso vai desvalorizando a situação. Há aqui, e quando falamos em alopecia, falamos de uma doença que tem que ser tratada. Tem que ser tratada. Quando a pessoa decide e consegue aceitar esse problema, aí sim deve recorrer a um médico, primeiro que tudo a um dermatologista, que vai fazer um diagnóstico e vai perceber que tipo de alopecia é que estamos a falar, quando é que acontece e de que forma é que acontece. Se for de causa orgânica, vai encaminhar para um tratamento específico para esse fim, que não é um tratamento exterior, tem que ser um tratamento interior, porque a queda de cabelo tem a ver com mecanismos interiores do organismo. Se for um tipo de alopecia... Portanto, medicamentação. Medicamento, sim. Não há cá shampoo que resolva esse tipo de situação. É um pouco isso que não está a querer dizer. Sim, embora o senso comum atribua o facto de cair o cabelo, como é um elemento exterior, achamos sempre que os shampoos e qualquer outro tratamento em termos exteriores vai resolver o problema. Ou seja, é algo que se resolve no médico e não no cabeleireiro. E não no cabeleireiro. Pode também ajudar e as duas coisas em simultâneo podem resultar bem. Mas também convém perceber que existem alguns tipos de queda de cabelo que são de causa psicológica e aí deve-se recorrer a um psicólogo para fazer a avaliação. Doutora, e esse tratamento psicológico, como é que se combate a autoestima e o estigma social que está associado a este problema? Temos que perceber aqui uma
coisa que é muito clara. A falta de autoestima pode ser uma causa, como também pode ser uma consequência. Às vezes já existem pessoas muito deprimidas que estão com falta de autoestima, mas que não reconhecem isso e que só se apercebem quando cai o cabelo, porque aí sim se confrontam com o dano e a autoestima vai aí tornar-se uma consequência. Mas a autoestima que é causada, exatamente essa, que é causada pela falta de cabelo, e vamos centrar-nos aqui essencialmente nas mulheres, como começámos esta conversa. Como é que se combate isso? É muito importante as mulheres perceberem que a queda do cabelo, ok, tem um impacto porque é um atributo feminino e é um atributo exterior, mas que nas relações o envolvimento dispõe de outros atributos. E convém investir noutras formas, nos olhos, noutros atributos femininos, também em termos físicos. A mulher, não é por termos falta de cabelo que não se pode investir noutros atributos e assim combater esta perda. Depois é preciso perceber que as relações envolvem outro tipo de manifestações, outro tipo de elementos, e isso é muito importante para a mulher perceber isso. Também é importante usufruir de alguns fóruns e de alguns grupos de autoajuda, partilhando experiências em que há outras mulheres e outras pessoas que usufruem também deste problema e, portanto, há mecanismos de identificação. Também é importante a pessoa realçar e reforçar outras competências, outras capacidades, de forma a manter-se bem socialmente e profissionalmente. E também perceber que, a partir do momento em que se está a fazer alguma coisa, em que se está a tratar, consegue-se resolver, ou pelo menos apaziguar os danos e as consequências da queda de cabelo. O primeiro passo é procurar ajuda especializada, médica, e avançar para e não um adiar, tratamento. não adiar. Perceber que há um problema, aceitar isso e procurar ajuda. Doutora, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos nesta edição da manhã.